É normal toda empresa fazer um balanço, não é? Balanço financeiro, balanço nas questões de RH, na questão comercial. Um banco faz balanço, uma igreja também faz, no sentido de preparar seus relatórios para entregar aos órgãos superiores. Fazer balanço é importante, não é uma brincadeira, é algo sério. Se você reparar na Bíblia, até o texto que foi lido hoje, por 2 vezes, 2 textos bíblicos, principalmente o Salmo 77, ali houve um balanço. Vá lá no texto, só para você perceber que o texto que a Marisa leu revela uma alma aflita que começou a fazer um balanço de sua realidade e do agir de Deus. E ele diz assim: eu me recuso a me consolar. A minha alma se recusa a se consolar. É um balanço, a pessoa está dizendo: eu vou até Deus na angústia, levanto a minha mão e eu não consigo aceitar o consolo. Quantas pessoas passam a vida assim, por um sofrimento, por uma luta particular, ela não consegue aceitar o consolo, e ela vai dizendo, isso é bom porque ela está sendo sincera, ela diz assim: eu me lembro de Deus e eu começo a gemer, eu medito nele e o meu espírito vai lá para baixo, eu não consigo dormir de tão perturbado que estou, não posso nem falar, penso nos tempos de outrora, passados tempos, e de noite eu pergunto ao meu íntimo, o meu espírito investiga, e aí ele começa a fazer o balanço: será que o Senhor rejeita para sempre? Será que ele não vai voltar a ser favorável? De repente muitos irmãos fazem esse balanço em relação à própria igreja da aliança. Será que ela voltará a crescer? Será que esses bancos se encherão outra vez? Será que Deus parou de demonstrar sua graça? E aí a pior de todas as perguntas: será que Deus caducou? Suas promessas não valem mais coisa nenhuma? E aí ele, muito sincero, no verso 10 ele admite: sabe por que eu falei tudo isso? Por causa da minha aflição. Foi a minha aflição que me levou a falar tudo isso. Mas quando eu me lembro de Deus, eu vejo as maravilhas, a sua mão, seu caminho. E eu fico pensando, irmãos, antes de ler o texto da mensagem, a Bíblia inteira é recheada de pessoas e de momentos em que houve um balanço. Quando Elias estava no Monte Carmelo e ele viu o povo meio assim, oscilante entre Deus e Baal, ele falou assim: olha, façam aí um balanço da fé. Se Baal é Deus, vão atrás dele. Mas se o Senhor é Deus, serviu sem divisão de alma. Quando Josué está na terra prometida, pronto a pisar e a conquistar como Deus havia prometido, ele chama a sua família para perto, ele olha para o povo de Israel e ele diz: olha, se vocês acham que não vale a pena servir a Deus, eu e a minha família vamos fazer isso. Mas se vocês acham que não vale a pena, voltem e sirvam aos deuses que ficaram lá no Egito, além do Eufrates. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Quando chegamos no Novo Testamento, vemos Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, para ver se vocês estão na fé, a não ser que vocês tenham medo até do exame, por causa do resultado, que pode constatar que muita gente está reprovada em relação à sua fé. Então fazer balanço é muito bom. Balanço do que fizemos, balanço do que realizamos, balanço das atividades que valeram a pena, balanço daquelas que foram apenas mera repetição, cansada. Enfim, é bom fazer um balanço, para que novo ano traga um novo alento, uma nova dinâmica, um prazer imenso. Então, melhor do que ficar falando aqui, é melhor ler a Bíblia, na vida de um homem que, na opinião geral, é um camarada bem sucedido,
enquanto a fé. Não vou dizer que ele era bem-sucedido financeiramente, mas em termos de fé, de espiritualidade, de consagração, Paulo foi um exemplo excelente. E ele fez um balanço e nos convida a fazer o nosso. Por isso eu faço esse desafio, esse convite. Vamos fazer um balanço. É o tema da meditação desta manhã. E é preciso fazer um balanço, para que a própria vida não balance. Vamos fazer um balanço conforme Filipenses 3, 12 a 16. Abra sua Bíblia lá. Filipenses, capítulo 3, de 12 a 16. Não que eu já tenha obtido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo também, isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos fazer um balanço. Eu fui assistir um filme, e eu, mais uma vez, me decepcionei com a propaganda. Eu fui assistir o filme Êxodo, Deuses e Reis. Diante daquilo que eu conheço das Escrituras, da história bíblica, da arqueologia, aquilo que eles propuseram no filme para historiar a vida de Moisés, ficou muito aquém da verdade simples e objetiva da Bíblia. Fotograficamente o filme é fantástico, maravilhoso. Biblicamente, historicamente, não. Tem alguns momentos grandiosos no filme, mas saímos de lá com a certeza de que às vezes um desenho bíblico, José do Egito, por exemplo, que nem é bíblico, é muito mais fiel do que a tentativa de uma mega empresa, o príncipe do Egito, né? Eu não sou muito bom nesses desenhos de criança não, mas esse aí é muito mais fiel do que o próprio filme. Mas vale a pena a gente rever, vale a pena a gente olhar, vale a pena a gente analisar, assistir, até mesmo para questionar se nossa fé e nosso conhecimento bíblico estão de acordo, ou se nós vamos engolir qualquer coisa que alguém apresentar diante de nós. Como vai a sua vida? Tenta fazer um balanço dela. Tenta fazer um balanço da sua participação aqui nessa igreja. Tenta fazer um balanço do compromisso que um dia você assumiu com Deus. Não com os presbíteros, não com os pastores, não com os líderes da igreja, mas com o Senhor dela. Quando Paulo coloca esse texto diante de nós, ele está desafiando a gente. Filipenses 3, de 12 a 16, é uma maneira que o apóstolo Paulo encontrou para mostrar que fazer balanço da vida faz parte da própria vida, da própria carreira cristã. Então, para que você se oriente, eu convido você a fazer um balanço, primeiramente, da imperfeição. Eu estou fazendo o convite, me incluo no convite, vamos fazer um balanço da nossa imperfeição. Olha o que ele diz no versículo 12, parte A. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Vamos fazer um balanço da nossa imperfeição. Somos imperfeitos, irmãos, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Em termos de ideais, somos imperfeitos.
E não há possibilidade de crescermos se não fizermos um balanço da nossa própria imperfeição. A pior besteira que alguém faz consigo mesmo, em relação a Deus, em relação à igreja, é pensar que já alcançou uma perfeição pelo tempo decorrido. Eu estou aqui há tanto tempo, eu toco piano há tanto tempo. A Adriana veio até falar assim comigo: desculpa por eu não ter tocado o bife. Eu pensei comigo, o bife era tão mal passado, né, que para músicos profissionais ia ser com o pé nas costas que eles iriam tocar. Ninguém é perfeito. Nós pensamos que Paulo era, e ele diz: não, eu ainda não obtive a perfeição. Era ele fazendo um balanço da sua própria vida. E olha que ele chegou a dizer o que para muita gente é orgulho: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mas isso não significava que ele era Cristo, e sim um seguidor e imitador de Cristo. Vamos fazer um balanço da nossa imperfeição, porque quando eu faço e você faz, você me tolera, me suporta, me dá suporte, me ama e me perdoa, e eu farei o mesmo por você. Agora, quando você se julga perfeito e acha que eu também sou, qualquer deslize meu, qualquer deslize teu é motivo implacável para chegarmos com um cacetete na mão e punirmos a imperfeição que encontramos no outro, porque também a encontraremos em nós mesmos. Vamos fazer um balanço, irmãos, da nossa imperfeição. Sabe o que vai acontecer? A vida vai ficar mais leve, a vida vai ficar mais tranquila. Não é verdade? Tomara que vocês entendam que sim, porque Paulo, antes de entender isso, quem ele era? Antes dele admitir imperfeição, quem ele era? Quem lembra? Ele era um fariseu, perseguidor implacável, e ele se julgava o quê? O mais avantajado na casa de seus pais, na sua tribo. Ele achava que ele era o suprassumo da perfeição, do conhecimento, da coerência. Mas quando ele viu Cristo, ele diz: olha, por causa da sublimidade de Cristo, eu vejo que eu sou um lixo, apenas isso, apenas uma escória. E isso é imperfeição. E como é bom quando a gente faz um balanço e admite: sou imperfeito. Vamos fazer um balanço da nossa fixação, não só da nossa imperfeição, mas vamos fazer um balanço da nossa fixação. Olha o que ele diz no verso 12, parte B: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele diz: sou imperfeito, mas eu tenho meu olho fixo, focado para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Jesus te conquistou para quê? Para você ser a mesma pessoa a vida toda? Jesus te conquistou para te transformar numa nova criatura, para te transformar em alguém que persiga a maturidade dele, a alegria dele, o exemplo perfeito dele, a estatura e a plenitude dele. É isso que Paulo está dizendo: eu sou imperfeito, mas prossigo, eu tenho uma fixação na vida, eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ser igual a Cristo, que a beleza dele se veja em mim. Vamos parar, irmãos, de dar desculpas de nossa imperfeição, como se isso fosse sempre necessário para encobrir nossas falhas eternas. O texto bíblico diz: eu tenho uma fixação na vida. Fixação aqui não é nada doentio, é só uma maneira de colocar todas as palavras da mensagem terminadas em ão. Pode ser o foco, a sua focação, se você quiser transmitir ou entender assim. Mas Paulo está dizendo: vamos fazer um balanço da nossa imperfeição, mas também um balanço do nosso foco. Qual é o teu foco? Paulo diz qual era o dele: eu prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui conquistado
por Jesus. Jesus te chamou para ser como Ele, salvo por Ele, mas usando Ele como padrão, como exemplo. E é isso que a igreja tem que perseguir. Você tem que perseguir, você tem que se fixar nisso, porque senão seremos o tempo todo imperfeitos e o pior, estagnados na imperfeição, sem apresentar nenhum traço novo de vida que muda, de vida que cresce, de vida que Deus lapida. E é isso que é maravilhoso na vida cristã. Quando fazemos um balanço, quando olhamos para nós mesmos, o que a gente encontra? Quando olho para mim mesmo, como eu sou fraco, mas quando eu olho para o outro só, o tempo todo, eu só vejo nele aquilo que eu não consigo ver em mim mesmo. Por isso que Paulo diz, vamos fazer um balanço da nossa imperfeição, da nossa fixação, também da nossa limitação. Vamos fazer um balanço da nossa limitação. O versículo 13, a primeira parte: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Por mais que ele diga no verso anterior, eu prossigo, ele admite seus limites. E ele fala, eu não julgo que alcancei. Vamos fazer um balanço da nossa limitação. Irmãos, será que tem alguém aqui onipresente? Será que tem alguém aqui onipotente? Será que tem alguém aqui onisciente? Você e eu temos limites. Já admitimos imperfeição. Agora temos que admitir limites. Não podemos fazer tudo. Não podemos estar em todo lugar. Não sabemos tudo. Por isso Paulo diz, olha, por mais que eu prossiga, eu ainda não obtive a perfeição. Eu não alcancei o alvo que eu propus. Por isso, irmãos, vamos ser mais misericordiosos uns com os outros. Vamos ser um pouco mais tolerantes, um pouco mais compreensivos. Sabe por quê? Nós estamos no mesmo barco. No mesmo barco. Se você chacoalhar para que alguém caia porque você acha que ele é peso morto, cuide para você não cair junto. Por isso Paulo diz, olha, eu prossigo para conquistar, mas eu não alcancei. Vamos fazer um balanço da nossa imperfeição? Vamos. Vamos fazer um balanço da nossa fixação, aquilo que mantém-nos o foco, aquilo que está diante dos nossos olhos, para determinar nossa vontade de correr atrás. Vamos fazer um balanço da nossa limitação. Vamos fazer também um balanço da nossa determinação. Olha o que Paulo fala no fim do verso 13. Os irmãos têm que olhar isso. Uma coisa eu faço. Olha a determinação desse homem. O que ele fazia? Querem me ajudar? Qual a primeira coisa que ele fazia? Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Vamos fazer um balanço da nossa determinação. Esquecer as coisas que ficaram para trás. Por exemplo, 2014 deixou coisas boas? Nossa, que tristeza, ninguém disse nada. Seu Gilson foi curado, foi tratado, venceu uma grande batalha, isso é pouco. Teve irmãos que venceram jornadas, conseguiram apartamento, Deus abençoou depois de tanta batalha e espera. É lógico que teve irmãos que perderam queridos, como a Hilda, como a Shirley, que ambas perderam as suas mães, e Deus deixou as duas no pó da amargura, sem consolo. Não. 2014 deixou saudade, deixou marcas
profundas, alegres, tristes, sim, mas o que a gente faz quando entrar em 2015? Senhor, me ajuda a deixar 2014 para trás, e me ajude a avançar para as coisas que estão diante de mim, porque se eu não avançar, se você não avançar, ficaremos ali lamentando. Ah, Senhor, se eu tivesse tido aquela sorte, se eu tivesse entrado por aquela porta, se eu tivesse dado um passo, se eu tivesse, sei lá, o passado já era. Por isso que vamos fazer um balanço da nossa determinação. E Paulo aqui está dizendo, uma coisa eu faço, determinação. Eu me esqueço, determinação também. E eu avanço para as coisas que estão na minha frente. Isso é muito bom, é sinal de que você está vivo. É sinal de que você tem sonhos, é sinal de que você enxerga a sua realidade, mas sabe que a vida continua, que a fila anda e que você precisa, por causa da fé que você abraçou, ser uma pessoa proativa, dinâmica e não simplesmente saudosista de um tempo que não volta mais e nem apática, se entregando a novas lutas, a novas conquistas. Vamos fazer um balanço de algumas coisas, nós já falamos. 4, faltam 3. Fazer um balanço da nossa imperfeição, que é absurdamente real. Fazer um balanço da nossa fixação, o que é que nos move a avançar, olhar para Jesus. Um balanço da nossa limitação, admitir que por mais que andemos, ainda não alcançamos o que Deus nos propôs. Vamos fazer um balanço da nossa determinação. Atletas são exemplos de determinação, bons atletas. Aqueles que às vezes lutaram 4 anos por uma medalha olímpica e por algum vacilo não conseguiram. Me foge agora o nome daquele brasileiro que foi na Olimpíada passada, creio eu, na anterior a essa, que estava em primeiro lugar na maratona. Vanderlei, não é isso o nome dele? Vanderlei Cordeiro, que coisa linda aquele homem fez. Ele estava ali tranquilo, ele seria o campeão com folga. E de repente vem um camarada lá, um misto de religioso, de perturbado mental, seja lá o que for, e dá uma empurrada, uma abraçada, e desacelera o homem. E ao mesmo tempo que ele é desacelerado, como quem já estava derrotado, ele sai dali, continua correndo. Eu não sei se ele recebe a de bronze, né? Para a maioria seria o fim. Deitaria, choraria, lamentaria, e ele com certeza ficou muito mais famoso e reconhecido do que o medalhista de ouro, por causa da capacidade de se levantar, da determinação em voltar a correr, e da maneira alegre e de boa praça, de bom humor que ele enfrentou aquilo que para a maioria seria a pior tragédia de sua vida. E é isso que um cristão teria que ter sempre. Agora alguns, por uma besteira, por uma mágoa, por um probleminha real ou imaginário, passam o resto da vida lamentando, murmurando, amargurado, azedando a vida de todo mundo, por falta dessa determinação de fazer o que uma música popular antiga dizia: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso é o que Paulo está fazendo. Vamos fazer um balanço da nossa determinação. 3 últimas ideias para a gente fazer um balanço. Vamos fazer um balanço da nossa vocação. O verso de número 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu prossigo. Qual é o alvo da soberana vocação? Eu tenho uma vocação. Pedro diz na sua primeira carta que nós temos que confirmar a nossa vocação e eleição, porque se fizermos isso, não vamos tropeçar em tempo algum. Então, uma pessoa que diz, eu sou escolhido de Deus, um vocacionado para a santidade, um vocacionado para a consagração, um vocacionado para brilhar por Jesus, e ele vive uma vidinha totalmente apática, encobrindo a luz, ele não está honrando a vocação para a qual ele foi chamado. E é isso, meus irmãos, que angustia a minha alma. Eu não posso viver de outra maneira, nem aceitar que a igreja ou que os cristãos de nome vivam assim.
Quando alguém te chamar para dar motivo da sua fé, dê claramente, escancaradamente, diga em quem você crê. E não tenha medo de dizer publicamente que você crê nas verdades eternas. Não minimize a verdade para ser simpático, para ser camarada, para ser uma pessoa politicamente correta. Se alguém te perguntar, você acredita no céu? Você tem que dizer o quê? Olha, vai saber, né? Tem gente que ia falar assim, sei lá, entende? Se alguém te perguntar, você acredita no inferno? Diga, eu creio. Você acredita em Deus? Eu creio. Você acredita que Ele abriu o mar? Não, ali era um banco de areia. Todo mundo passou ali, cavalo, faraó, o exército afunda em banco de areia e morre ali enquanto a turma passa a pé enxuto. Cadê o Deus das Escrituras, que antes era motivo de orgulho e de alegria? Hoje Ele é um Deus assim meio apático. Não vamos falar com tanta vivacidade das verdades de Deus, para não chocar ninguém. Choque, tua vocação é essa. Paulo está dizendo, eu tenho uma vocação a cumprir, você também tem. Deus não te chamou para ser mais um na multidão, não. Ele te chamou para ser filho dele, para viver com toda a dignidade. Quer os outros façam ou não, viva para a glória dele. Vamos fazer um balanço da nossa perfeição. No início, primeira parte da mensagem eu falei, vamos fazer um balanço da nossa imperfeição. Mas agora Paulo nos ajuda a pensar. Vamos fazer um balanço da nossa perfeição. Olha o versículo 15. Ele diz assim, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, Deus também vos esclarecerá com relação a isso. Sabe o que ele está dizendo aqui? Um povo, uma comunidade, uma igreja é perfeita quando há nela o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Paulo desafiou a igreja de Corinto, pensem concordemente no Senhor. Quando uma igreja tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo, quando uma igreja tem o mesmo tipo de pensamento focado na glória de Cristo, na honra do Evangelho, ela é perfeita. Quem nela congrega é perfeito. Por mais que isoladamente sejamos imperfeitos, nossa perfeição se manifesta quando sentimos o mesmo amor, o mesmo afeto, a mesma comunhão, e quando pensamos juntos nas mesmas verdades, concordamos com elas e somos guiados por elas. Vamos fazer um balanço da nossa perfeição. Somos perfeitos sim, quando sentimos a mesma coisa, quando pensamos a mesma coisa, quando caminhamos na mesma direção. Vamos fazer um balanço sim, da nossa perfeição nesses dois aspectos que Paulo fala em Filipenses 3,15. E finalmente, vamos fazer um balanço da nossa motivação. O verso de número 16, vou ler aqui outra vez. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Qual é a nossa motivação? Tem que ser essa. Você sabe A e B? Um outro irmão sabe A, B, C? O que Deus quer de quem sabe A e B? Que ele viva de acordo com o seu A e B. Ou seja, ande de acordo com o que você já alcançou, as convicções que você já alcançou, as experiências de andar com Deus, sua fé amadurecida, seus conhecimentos bíblicos, seus anos de sentar numa cadeira de escola dominical, quanta coisa você já aprendeu. O autor de Hebreus, ele diz, do tempo decorrido, deveríamos ser mestres. No entanto, às vezes, ainda temos necessidade de mingau, porque não temos a capacidade de morder alimento sólido. Por isso, vamos fazer um balanço da nossa motivação. O que nos motiva é andar de maneira coerente. Eu já aprendi muita coisa, eu tenho que viver de acordo com elas. Eu não posso exigir de alguém aquilo que ele não pode dar, mas aquilo que ele pode dar, que ele aprendeu, que ele constatou, que ele conheceu, que ele identificou, que ele analisou, que ele diz, eu sei, eu creio.
é como o apóstolo Paulo mesmo dizia o tempo todo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele tinha que andar de acordo com isso. Quando chegou a hora dele morrer, e ele sabia, a morte dele era anunciada, quais foram suas últimas palavras? Para provar que ele estava andando de acordo com o que ele tinha alcançado. Ah, Senhor, por que eu vou morrer agora, Senhor? Só disse que me protegeria, que quem no Senhor acreditasse não seria confundido. O que ele disse? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, agora eu espero somente, nem a morte mais eu espero, porque ela é certa. Eu espero é a coroa que Deus prometeu dar a mim e a todos quantos amam a sua vinda. Então, vamos fazer um balanço da nossa motivação. O que é que te motiva a ser membro dessa igreja? A congregar aqui, a frequentar escola dominical, reunião de oração, culto da noite, cantar no coral, cantar no louvor. O que é que te motiva? É um exibicionismo espiritual para que alguém te elogie? Então, pare de fazê-lo. Mas se o que te motiva a vir, a pregar, a sentar, a dar aula, a servir, a fazer qualquer coisa simples que ninguém vai ver, ou a fazer algo que o holofote vai evidenciar, seja o que for, a tua motivação tem que ser andar de acordo com aquilo que você já obteve para a glória de Deus. Finalizando, tudo, quer bebamos, quer comamos, ou façamos outra coisa qualquer, façamos tudo para a glória de Deus. Se a sua motivação é essa, o balanço da tua vida está muito bem. E quando a página virar, 2014 desaparecer e 2015 chegar, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que ser a mesma pessoa. Não é porque o calendário vai virar que um passe de mágica, uma fumaça vinda do céu vai modificar a realidade de alguém. Não vai não. Será apenas um 1º de janeiro, feriado, mas se o Espírito de Deus se mover e agir, o balanço que você entendeu que deve ser feito, será feito. E você terá motivações novas, determinações novas. Você haverá de reconhecer: és um imperfeito, como eu também sou. És um limitado, como eu também sou, mas você também é uma pessoa que tem a capacidade de cumprir uma vocação, uma carreira, e de correr sem desanimar, olhando firmemente para Jesus. Eis o motivo de olharmos para 2015 com esperança de que será um ano bom, pela mesma certeza que lá no Velho Testamento alguém teve para dizer uma palavra que não é mandinga, que não é mágica, mas é realidade. A palavra Ebenezer, que eu peço que todo mundo me ajude a traduzir. Ebenezer. Amém e amém.